Olá, pessoal. Boa noite. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Celeiro de Luz, nosso centro espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe, que possamos, nesta noite, mais esta noite, estarmos unidos, não apenas aqui pela, pela modernidade da internet, como diria, como diriam os nossos queridos, né, os nossos vovozinhos que já partiram e que às vezes aparecem nas comunicações mediúnicas, falando sobre as modernidades que eles não pegaram aqui na vida encarnada, mas com certeza eles têm acesso a modernidades muito maiores no plano extrafísico. E não apenas nesse tipo de conexão, né, através da internet, mas principalmente que a gente se conecte com os corações, com os nossos pensamentos, né, com a nossa boa vontade. Isso é o mais importante. Quero saber como estão vocês. Vou dar aquela olhadinha de sempre para ver quem já está aqui conosco. Vamos lá. A Denise, tudo bom, Denise? Boa noite. Sônia Maria, tudo bom, Sônia? Boa noite. Marisa, segunda-feira sou eu, hein, lá no centro, hein? Vou te dar um abraço, hein? Lorraine, tudo bom, Lorraine? Como é que você tá? Silvia, beijo em você, em todos aí, Silvia. Doriane, tudo bom, Doriane? Boa noite de Brasília, hein? A Patrícia, tudo bom, Patrícia Valente? Que tem outras Patrícias, a gente tem que dar o sobrenome. Espero que todo mundo da sua casa esteja também muito bem. Apareceu o Albertinho dando boa noite aqui, daqui a pouco ele vai dar boa noite pessoalmente, porque ele hoje faz parte da nossa live com a nossa querida irmã Aninha, que eu gosto tanto, e quando eu estou lá no centro, ela passa e me dá um abraço tão bom. Sônia, a sua prece já está aqui, tá? Eu já vou pegar e depois eu vou colocar no nosso livrinho de preces, né? O seu grande amigo aí, o Rick Souza de Albuquerque. Os espíritos já estão ouvindo isso, tá bom? Fica tranquila que lá no Instituto Oswaldo Cruz ele vai ser visitado pela equipe dos médicos da casa do vovô Pedro. Vou colocar então aqui o meu fone de ouvido que eu vou iniciar a conversa com os nossos queridos amigos. Vou mudar aqui de tela. Pronto. Boa noite, pessoal. Nossos queridos amigos. Boa noite, Boa Leco. noite. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, Leco. Eu não sei para você, eu estou ouvindo um eco, estou ouvindo a sua fala duas Isso. vezes. Eu vou tentar Ah, tá. resolver isso aqui, que eu também estou ouvindo um eco, mas eu acho que parou, eu não sei. Parou porque eu estava com o celular ligado, né? Para eu Ah, era aqui. você, Albertinho. O E a zombeteiro. gente preocupado. O zombeteiro do Alguém grupo pegou ali. logo, ouvido bom. E aí, vocês estão bem preparados para mais uma sessão de Dona Ivone? Você sabe que eu estou Fala aí. extremamente Preparados, feliz, hein? preparados, devidamente emocionados, como de costume. Sempre, né, Ana? Sempre. Vamos tentar passar aí as informações de maneira incentivadora para todos nós. E aí o Leco é o maestro, né? O Leco é que comanda aí, né, Leco? É isso mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar vocês definirem o par ou ímpar, quem vai começar. Eu acho que é a Aninha que vai começar. E eu Primeiro é a Aninha. vou ficar só ouvindo aqui, porque eu adoro esses casos que a Aninha conta pra gente, né? Porque são coisas Muito bom. realmente que modificam um pouquinho o nosso estado de espírito. E aí você, E, passado esse momento que a gente conhece esses eventos, essas histórias, a gente fica pensativo, né? A gente fica mais dócil, vamos dizer assim. Tá bom, Alberto? Quer começar? Eu vou pontuando. A Aninha vai falando, ela tem um caso muito bom, né? Antes, nos bastidores, quando nós começamos, né? Vamos programar essa live, o Lecos, né? Nos convidou.
A Aninha já colocou assim, né? Ó, eu tenho aqui na cabeça alguma coisa formada, Alberto. Eu falei, opa, tua intuição é muito boa. E aí eu peguei uma outra página de um outro livro que acho que casa, né? Então a Aninha ela dá essa entrada e a gente vai conversando e vamos aí à nossa live, Aninha. Você Tá, começa. tá bom. Então, boa noite a todos. Esse caso que eu e o Alberto escolhemos para falar hoje, para conversar sobre, né, é do livro Recordações da Mediunidade, no capítulo Complexos Psíquicos. E por que que eu escolhi esse capítulo? Por que que eu escolhi essa história? Porque essa história fala de providência divina, né? E eu lembrei lá do começo, quando eu cheguei à casa de Pedro, fui estudar no introdutório na época, que hoje se chama SEID, né, que é o ciclo de estudos introdutórios para quem quer conhecer a doutrina, para quem está começando, e tinha um estudo no módulo Deus que falava da providência divina. Eu vou ler o que a Gênese diz que é a providência divina. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E eu acho que essa história, desse caso, né, de Dona Ivone, que são tantos, fala dessa providência divina, porque ela acontece através das criaturas, né? Enquanto a gente sempre vai estar, como diz o Livro dos Espíritos, na seguinte posição: ajudando alguém que precisa de algo que nós já temos condições de oferecer e sendo ajudado por alguém que já tem condição de dar algo que nós precisamos. A providência age assim, através das criaturas. Então, a gente vai contar um dos muitos atendimentos que Dona Ivone faz a espíritos que estão sofrendo, que estão precisando desse carinho, desse cuidado, e esse é o atendimento a um espírito chamado Pedro, ou Pedrinho, como Dona Ivone carinhosamente chamava. Então, isso aconteceu em 1988. Vocês me interrompam a hora que quiser, à vontade, tá, Leco? Não fica me dando essa confiança toda, não, tá? Haja como dono da casa. Então, vou parar de bobeira, vamos lá. Então, em 1958, Dona Ivone estava em Minas Gerais, e foi chamada para ajudar no tratamento de um parente, de um primo. Acontecia muito isso. Dona Ivone estava em algum lugar e era chamada porque tinha alguém doente para ela ajudar, para ela cuidar, e ela foi chamada para cuidar desse primo em Minas e tinha sido diagnosticado com uma úlcera no duodeno. E ela chega à casa desse parente. É óbvio que com a mediunidade dela, imediatamente ela percebe o ambiente, o que está acontecendo naquela casa, e ela narra no capítulo que o diagnóstico estava certo, que realmente a enfermidade era essa úlcera do duodeno. Só que o desconforto, a dor, tudo que o paciente estava sentindo estava sendo potencializado, aumentado muito, porque ela percebeu imediatamente que haviam dois espíritos, duas entidades ali no ambiente, na casa. Então, um desses espíritos era um suicida, que era um primo distante desse rapaz, que por algum motivo se sentiu atraído ao ambiente, estava ali no lar, e o outro era o Pedro, né, que é o objeto aí dessa história que nós vamos contar. Então, o suicida foi recolhido, né, pelos espíritos, pelos mentores que acompanham Dona Ivone, que estavam acompanhando ali aquele lar, foi levado para ser atendido nas reuniões mediúnicas que aconteciam no grupo espírita Meimei, foi visto pela vidência do Chico Xavier, ele confirmou que era o suicida realmente, que estava naquela casa, recebeu todo o acolhimento, e o outro espírito ficou, esse espírito chamado Pedro. Dona Ivone visualizava, com a sua vidência, esse espírito da seguinte maneira: deitado no chão da sala do familiar dela, deitado numa esteira, muito, muito suja, muito pobre, deitado num travesseiro roto, assim, muito mal vestido, vestido muito pobremente, com uma roupinha muito pobrezinha, deitado ali no chão. Era assim que ele se encontrava. E deixa eu só ver uma cola aqui. Eu botei uma coisa em maiúscula aqui que eu queria explicar. Por que o suicida foi recolhido e por que o espírito Pedro ficou? Provavelmente o suicida estava num estado de desequilíbrio que não seria possível o tratamento que Dona Ivone ia oferecer ao Pedro.
ele foi recolhido porque era necessário que, através de um médium, expressasse a sua dor, né? Tirasse um pouco daquela carga fluídica de sofrimento, e ele não teria condições de receber o atendimento que o Pedro recebeu de Dona Ivone. Por isso. E esse Pedro, ele se apresentava da seguinte forma: era um homem negro, alto, por volta de 40 anos, obeso, ela fala que mais inchado do que propriamente obeso, muito pobremente vestido, como eu falei, e os pés dele eram muito inchados, assim como se fosse elefantíase, né? E o corpo dele chegava a reluzir de tanto inchaço. Era assim que se apresentava esse espírito. Aí o que acontece? Esse espírito Pedro, ele morou num casebre que existia ali, naquele terreno, antes da casa do primo de Dona Ivone ser construída. Então, ali agora, né, na matéria, existia uma casa bonita, reformada, nova, mas Pedro morou antes num casebre que havia ali naquele mesmo terreno, antes. E desencarnado, ele não tinha noção de que tinha desencarnado, se sentia como se estivesse no mesmo ambiente que ele viveu e ficou ali no ambiente. Então, Dona Ivone via duas coisas diferentes. Ela via a casa bonita, nova do primo, onde o primo estava doente, e via também a ambiência espiritual, né, criada, aquela criação mental dele, portanto, e acreditar que estava ali à sua volta. Então, Dona Ivone percebia essas duas realidades. Então, ela começa a entrar em prece todas as noites, porque ela continuou trabalhando. Isso é uma coisa importante de falar. Nessa época, Dona Ivone estava recebendo o ditado psicográfico do Nas Voragens do Pecado, que ela nem sabia, mas estava escrevendo uma das suas próprias vidas, né? A narração de uma das suas próprias vidas. E ela continuou fazendo o ditado psicográfico. Ela não interrompeu o trabalho porque foi chamada para cuidar do enfermo. Ela continuou religiosamente toda noite ali recebendo esse ditado. E em prece, né? Sempre em prece. E numa dessas noites que ela estava ali em prece, Charles vem ao encontro dela, né? Desdobra a Dona Ivone e começa a explicar a situação. E Dona Ivone é desdobrada, desaparece a casa do primo, aquela casa bonita, e ela começa a ver que totalmente a ambiência de Pedro, em que Pedro estava vivendo, que ela tinha visto só uma parte, desdobrada ela viu tudo. Então, eu vou falar o que ela viu. Era um casebre coberto de telhas velhas, janelas minúsculas sem vidro, portas muito toscas de tábuas grosseiras, chão de terra batida, algumas plantações arruinadas, tudo muito maltratado, muito pouquinho, couves, quiabos, gilós e muitos arbustos de ervilhas. Parecia que ali tinha havido uma chácara, que em algum momento entrou em decadência, tinha 3 galos ciscando ali pelo terreno, e esse rapaz, negro, moço ainda, obeso, como eu falei, amarrando as ervilhas com tiras de imbira, que ela fala que são uma casca de árvore. Então, ele usava essas cascas de árvore para amarrar as ervilhas às estacas, tudo aparentando muita pobreza, muita decadência, esse espírito vivendo ainda ali, não vivendo como um espírito, mas vivendo como um homem ainda, e ainda se acreditando um encarnado, né? E passando pelas dores e pelas dificuldades como se estivesse encarnado ainda. Se chamava Pedro. É uma coisa interessante observar o poder do nosso pensamento, né? Porque ele criou aquele ambiente à volta dele, que era um ambiente que ele acreditava que ainda estava, mas na matéria ele não existia mais. Tinha ali uma casa bonita, reformada. E Charles, no despedimento, fala para Dona Ivone: será necessário socorrê-lo, não só a bem dele mesmo, como a bem de todos vós. Eu te entrego para que o ajudes. Aí ele fala: os médios são colaboradores dos seus mentores espirituais e devem aprender os serviços comuns para facilitar-lhes os desempenhos. Esse amigo apenas necessita de amor e caridade. E Dona Ivone fala que esse foi um dos pedidos mais difíceis que Charles fez para ela, em atendimento a um espírito, porque não era para ela atender como médium. Ela ia a uma reunião mediúnica e emprestar seu corpo para que ele fosse esclarecido e expressasse a sua dor. Não era para ela atendê-lo como dialogadora numa reunião mediúnica, enquanto ele falasse através de um médium, ela orientar, evangelizar, consolar, esclarecer. Charles fala que ela deveria agir como uma mãe zelosa
e passar os ensinamentos para ele no desdobramento do corpo, no desprendimento do corpo durante o sono. Então, durante 2 meses, todas as noites, independente do ditado psicográfico, Dona Ivone foi desprendida do seu corpo e lúcida, trazendo ou não a lembrança de toda a conversa. Muitas vezes ela não conseguia registrar tudo na sua lembrança, só quando a quando a memória dela era acionada por Charles. Ela passa 2 meses nessa conversa com o Pedro, né? Peraí, deixa eu ver se alguém quer falar alguma coisa. Roberto? Eu quero ouvir a história. Eu quero ouvir a história também, né? Eu acho que porque o desenrolar, né, você já está dando todo o passo a passo para a gente. Então, está dando para entender. Eu acho que todos que estão ouvindo estão entendendo. Aí, no final, a gente faz um bate-papo. Tá bom, mas pode Tá muito bom, Aninha. Tá. Então, tá bom. Então, Charles pediu para ela fazer isso, né? E que desse princípios da doutrina espírita para ela, que falasse de Jesus. Então, olha que coisa interessante. Por quê? Falar de Jesus, falar da doutrina espírita, aos poucos ir soltando verdades para ele, para que ele formasse uma base de conhecimento que ele não tinha, para que ele conseguisse compreender a situação que ele se encontrava. Aí eu não posso falar de novo, deixar de falar de novo as 2 palavrinhas: providência divina. Solícita, amorosa, carinhosa. Não é falar assim, Pedro, você está desencarnado, isso aqui é tudo criação mental. É assim, Dona Ivone, desdobrada do seu corpo, acolha como um filho. E foi o que Ivone fez. Ela começou o trabalho na mesma noite que recebeu orientação. Eu vou ficar emocionada se eu ficar, vocês entram aí. Na mesma noite, ela entrou em ação. Ela chega perto dele, vou ler como ela disse. Bom dia, Pedrinho. Como tem passado você? Dona Ivone tinha hábito de chamar os espíritos que ela atendia carinhosamente pelo diminutivo. Não Bezerra, Charles, né? Mas esses que ela acolhia, ela chamava muito, muito carinhosa, sempre muito carinhosa. E Pedrinho estava tão envolto ali naquela realidade que ele achava que era, né? Que era a realidade dele, porque ele acreditava que ele achou que era uma vizinha daquelas que compravam as hortaliças com ele. E ele responde, eu vou ler de vez em quando porque eu quero dizer o que eles disseram. Bom dia, Sinhá. Vai se indo com a graça de Deus. Não ando bom nem nada, Sinhá. Como a senhora vê, estou cada vez pior. Aí Ivone responde, vejo que você não está muito bem mesmo, e trabalhando assim, aí olha que doçura. Quer que eu o ajude a amarrar as ervilhas às estacas? Você está um pouco fraco, Pedrinho. Esse serviço é penoso para uma pessoa nas suas condições, e assim você se cansará mais. E aí Dona Ivone senta ali no caixote, do lado dele, em espírito, e começa a tratar as plantas, a amarrar as ervilhas nas estacas, as vibrações dela, Dona Ivone narra, se conjugando tão fortemente, tão positivamente com as dele, que ela se sentia realmente como se não estivesse na matéria, num terreno material, sentada num caixote. Ela fala que ouvia o estalar da casca de árvore, quando ela balançava assim para soltar, para poder amarrar a ervilha na casca da árvore, com cuidado, né, para a planta poder crescer direitinho. E aí, assim ela começou, essas noites, cuidando de Pedrinho, conversando, e ele se queixava muito amargamente de um seu romano, uma pessoa que ele chamava de seu romano, que o traiu, que o enganou, que o deixou na miséria, chorava, e Dona Ivone ia contando para ela, falando de Jesus, ela fala que o único bálsamo que Charles ainda intuía para que ele fosse consolado, era falar da doutrina espírita, delicadamente ela fala rudimentos da doutrina espírita e a instrução evangélica. Então ela falava da misericórdia de Deus, falava do amor de Jesus, especificamente pelos que sofrem, pelos enfermos, pelos que são pecadores, querendo dizer os que estão em erro, que somos todos nós, contava histórias dele. Ela fala que nas histórias educativas, Jesus aparecia no esplendor da sua vida prática com os homens. Então, falou das curas que Jesus fez.
para os cegos, paralíticos, leprosos, e ela falava que também sobre eles Jesus estenderia a sua mão. Contava as parábolas de uma forma as mais simples e de uma forma mais simples que ele pudesse entender. Falou da ressurreição da filha de Jairo, de Lázaro, da atenção dele às crianças, aos doentes, sempre falando do perdão. E uma vez ele falou assim para ela, numa dessas noites: se eu vivesse no tempo dele, não é verdade que ele me curaria também dessa doença? E Dona Ivone responde: o tempo é sempre o mesmo, Pedrinho. O Divino Mestre nunca nos abandonou. Quer falar, Beato? Não, pode falar. Tá, eu achei Pode... que você ia falar. Tá. Desculpa. Aí ela fala: a sua cura já começou. Em breve você estará melhor. Aí foram continuando. Eu estou passando aqui, gente, se me desculpa olhar. Já lembrei. É porque ela fala que ele adorava as parábolas e que ele ficava encantado, por exemplo, com o filho pródigo, a alegria do momento em que o pai recebe o filho de braços abertos, né? O samaritano, quando acolhe aquele homem que estava ali ferido, que ele ficava encantado com todas essas histórias. E aí, nesse momento que Dona Ivone está falando de como ele ficava encantado com essas histórias, ela mostra outro propósito de contar essas histórias, de falar de Jesus. Primeiro, ela estava falando que ela estava formando uma base de conhecimento para que ele conseguisse compreender em algum momento a situação dele. Aí, agora, ela falando de porquê de contar as histórias, ela fala outro aspecto, que ela estava, aos poucos, elevando a vibração dele, acostumando a ele com vibrações mais suaves, mais enriquecedoras, mais sutis, elevando a vibração. Porque todos nós sabemos que quando nós falamos de Jesus, só falar dele, muitas vezes a gente fala, não consegue fazer uma prece, pense em Jesus, tenta imaginar o rosto dele, os olhos bondosos, o sorriso dele, lembra de alguma história, de alguma coisa que sabe dele, que ouviu falar, que leu. Naturalmente, isso muda, vai elevar a tua vibração, vai elevar a vibração do ambiente. Por quê? Porque está inserido ali o magnetismo do mestre. É por isso que os Espíritos nos falam, a gente repete isso demais, capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, lê em voz alta, lê um item, lê 2 itens, lê na tua casa toda noite, porque ali tem as mensagens do Espírito de verdade, que é nosso Mestre Jesus. E quando você entra em contato, você eleva a sua vibração, você entra em contato com o magnetismo do nosso mestre. Aí você vai me perguntar, mas como? Como que entra em contato com o magnetismo do nosso mestre? Faça a menor ideia como que um espírito puro, com a sua palavra, carrega ali um magnetismo que 2000 anos depois você faz uma leitura e você se sente acalentado, confortado, você muda o ambiente do seu lar, você se renova, você tem esperança. Eu não tenho ideia como um espírito puro faz isso, mas é um fato. É um fato. Qualquer um pode fazer uma experiência no ambiente que estiver meio esquisito, de repente fala assim, putz, Jesus não é fácil. Essa passagem eu acho maravilhosa. Aí conta. Faz a experiência. Ver o magnetismo de Jesus, de um espírito puro, o que é o amor de um espírito puro. Não sei explicar como. A gente sabe explicar coisas primitivas, coisas de provas e expiações, coisas de mundos celestes, a gente não tem condição de explicar, que a gente nunca viu e não sabe o que é. Então, Dona Ivone estava fazendo isso também. Ela estava acostumando a mente de Pedrinho a coisas suaves e superiores. E mesmo assim, ele continuava com muitas dores, com ardência nos rins, nos fígados, no fígado, com dificuldade até para se alimentar. E um dia ela pergunta assim para ele, Pedrinho, você quer se consultar com um médico? Essa sua doença não vale nada, isso é apenas seu pensamento. Agora ela já estava falando mais claramente, isso é apenas seu pensamento, lembrando aí de uma coisa que nunca existiu. Se você quiser, eu arranjo a sua entrada no hospital, que eu conheço, que não paga nada, que é muito bom. Aí ele se interessa, aí ele fala assim, eu gostaria, mas eu tenho um problema. Quem vai cuidar das minhas galinhas? Quem vai cuidar da minha horta? Eu tenho que fazer as coisas aqui, porque eu tenho que voltar a ganhar dinheiro, não posso ficar sem cuidar das minhas coisas. Aí ela responde maravilhosamente. Ela fala assim, ora, em primeiro lugar está a sua saúde, porque doente ninguém pode trabalhar.
eu tomarei conta de tudo. Você pode ir, pois conforme você sabe, eu amo essa frase, pois conforme você sabe, eu também gosto de criar galinhas, e até já possuí uma criação de galinhas, e também gosto de tratar de plantas. Então, ela deixa ele completamente tranquilo que se ele resolver aceitar ser recolhido amorosamente, não é pegar e levar, aceitar ser recolhido amorosamente para um hospital, nas dimensões espirituais ali, ela vai cuidar das coisinhas dele. E nesse momento ela ouve Charles no ouvido dela, ama-o, trata-o com a alegria do coração. Também este é teu irmão, credor do teu desvelo. E ela continua, noite após noite, 2 meses, toda noite, até que numa determinada noite, durante os trabalhos psicográficos, ela recebe a visita de um amigo espiritual dela, que se chama João Evangelista. É um espírito que se apresentava de cor negra, de roupas brancas, ele foi, na última encarnação, um escravo, um homem escravizado de descendência africana no Brasil, no tempo da monarquia. Era muito inteligente, muito culto. É claro que teve vidas em que se apresentou, teve envoltório masculino, feminino, cor da pele, variadas, mas essa vida foi muito grata a ele, e ele cresceu muito nessa vida, né, provavelmente com o grande sofrimento que ele passou. Então ele gostava de se apresentar com essa aparência de como se fosse um homem negro, né, e usava roupas brancas. E ele chega, porque isso é uma coisa que a gente estuda no livro dos médiuns, né? Que o espírito, quando tem condições, ele pode escolher a forma como ele quer se apresentar. O nosso Emmanuel, ele passou por algumas das vidas, a gente sabe, mas nem sei quantas. Então ele se apresenta, ele foi Públio Lentulus, ele foi Nestório, ele foi Padre Damiano, ele foi um jesuíta aqui no Brasil que eu esqueci o nome, mas ele escolheu se apresentar como Públio, é a encarnação que o marcou, ele esteve frente a frente com Jesus. E esse José Evangelista escolheu apresentar-se com a roupagem da sua envoltório, com a roupagem da sua última vida aqui, que foi muito grata a ele. E ele fala, olha, eu recebi ordens de auxiliar o Pedro, a tirar o Pedro daqui. Eu vim para aqui te ajudar. Aí Dona Ivone fica muito feliz, porque ela fala que ela tinha como conversar, como esclarecer, como acolher, mas ela não tinha condição de retirá-lo dali. Então, ele combina que vai ajudá-la. Então, numa noite, não um dia, né? Ela via como se fosse dia, via claro, mas era uma noite. Ela estava ali amarrando, eles estavam ali amarrando as ervilhas nas estacas, naquela conversinha de sempre, e ele começa a chorar, e finalmente ele começa a desabafar realmente o que aconteceu. Demorou isso tudo, já estava quase terminando os 2 meses, e aí que ele tem a confiança suficiente em Dona Ivone para contar o que aconteceu, o que seu Romano fez com ele, por que ele ficou nessa situação. Ele adoeceu, essa doença acabou se tornando um câncer, e ele ficou acamado, e esse seu Romano era o dono da venda, do armazém onde ele comprava as coisinhas, querosene, milho para as galinhas, coisas bobas que ele precisava ali para o dia a dia dele. E ele ficou 3 meses sem pagar. Pegou algumas coisas, pediu para pegar, não pagou. E quando o seu Romano viu que ele estava doente, que provavelmente ia desencarnar, que não ia ter condição de pagar nada para ele, recolheu tudo que o Pedrinho tinha. Então, levou cama, levou travesseiro, levou... O que mais que ele levou? Deixa eu ver tudo que o seu Romano levou dele. Cama, colchão, cobertas, armário, cadeira, armários, os bancos, o baú de roupa, as panelas, os pratos, os quiabos, os gilós, cheiro verde, ervilha, pegou tudo. A vizinha foi falar, você não faça isso, mas ele vai morrer e outra pessoa vai pegar e eu vou ficar com a minha dívida. Então ele foi lá com o Pedro doente, recolheu tudo que tinha dentro da casa, só deixou aquela esteira. Ele tinha um travesseiro porque a vizinha deu, ele comeu porque as vizinhas levavam comida, só que ele não tinha cuidado nenhum. Então ele acabou desencarnando naquele local com dor e muito sofrimento. E antes disso acontecer, eu esqueci de falar, quando Dona Ivone vê a primeira vez desdobrada a situação toda ali, galos, as ervilhas, os caixotes, o casebre, ela vê um círculozinho de queimado no chão, como se alguma coisa tivesse sido queimada ali em forma de círculo. Porque o que aconteceu? Quando Pedrinho ainda tinha forças,
ele com o restinho de um dinheirinho ali que ele tinha, que alguém deu, ele comprou apetrechos e fez uma magia contra seu Romano. Por isso que tinha aquele círculo de fogo ali. Ele fez alguma coisa, esse que era um peso que ele tinha, que ele falava para a Dona Ivone que quando ele tinha medo de morrer, ele já estava desencarnado e falava que tinha medo de morrer e ir para o inferno, porque ele desejou mal ao seu Romano e tentou fazer alguma coisa contra ele. Só que seu Romano era tão mal e tinha o corpo fechado que não pegou nada dele e ele ainda gastou o último dinheiro fazendo uma magiazinha ali contra ele. Não sei exatamente o que é. Aí Dona Ivone fala, mas você fez mal, Pedrinho, porque quando você desejou mal fazer ao outro, você se afastou da graça de Deus. Ele fala que fez um trabalhinho com fogo e pólvora, né, para ver se seu Romano devolvia o que era dele ou então acontecia alguma coisa com ele. E a Dona Ivone estimulando ele a perdoar, falando de Jesus, do exemplo da cruz, do perdão. E aí, no momento que ele finalmente desabafou, não só o que seu Romano fez com ele, mas a culpa que ele tinha por ele ter feito o trabalhinho, desejando fazer mal para o seu Romano, chega o José Evangelista. E esse José Evangelista, esse espírito, ele chega como se ele fosse um comprador de imóveis. E ele fala assim para Pedro, que eu estou muito interessado em comprar uma propriedade nessa região, e a sua propriedade me interessa, porque é aqui perto da estrada de ferro, eu tenho muito interesse nisso aqui. Aí, e mostra o dinheiro, assim, tudo criação mental. Aí mostra o dinheiro, e o Pedro fica de olho no dinheiro, né? E o de olho no hospital também, que Dona Ivone já prometeu o tratamento. Aí ele fica assim, mas eu não sei quem vai cuidar das minhas coisas. Aí ele fala, olha, você fique tranquilo, eu vou cuidar da sua lavourazinha, eu vou cuidar das suas galinhas, você fica com dinheiro, você guarda, quando você se recuperar, aí você vê o que você vai fazer da sua vida. Aí ele já está com tanta confiança com a Dona Ivone que ele pergunta o que ela acha, se ele deve fazer um negócio ou não, um negócio de um terreno que não existe, de uma casa que não existe. E Dona Ivone, sim, faça sim, Pedrinho, aí você vai poder ir para o hospital, não vai se preocupar mais com as suas galinhas, com as suas ervilhas, vai ficar tudo muito bem cuidado aqui. E ele agradece a Deus, e ele fala, poxa, seu irmão me fez tanto mal, mas agora tantas pessoas boas querendo me ajudar, eu vou aceitar. Aí ele recebe dinheiro do José Evangelista, se despede de Dona Ivone, segue, né? A Dona Ivone fala que a última vez que ela vê Pedro, José Evangelista está abraçado com ele, apoiando, e ele é levado para um hospital, na espiritualidade, ele é tratado, esclarecido, preparado para novas encarnações. E Dona Ivone não tem mais notícia dele. Aí, com isso, já tendo sido recolhido amorosamente o suicida, sendo instruído e recolhido amorosamente Pedro, o primo de Dona Ivone começa a apresentar pequena melhora, mas continuava doente. Então, ele, depois de 2 anos, ele faz um tratamento, depois de 2 anos passa por uma cirurgia e fica curado. E Dona Ivone fala analisa, no final do capítulo, entre outras coisas, o bem que nasceu daquela enfermidade que o primo dela teve, que por conta daquela enfermidade, o suicida foi socorrido, Pedro foi socorrido, Dona Ivone teve a oportunidade de ajudar, né? E o socorro acabou chegando para ele também, porque depois conseguiu fazer a cirurgia, né? Porque às vezes a gente olha e na hora, quando as coisas vêm para a vida da gente, a gente não consegue enxergar o desdobramento, né? Que muitas vezes são boas para nós, né? São coisas que a gente vai passar e que vão trazer um aprendizado, um crescimento, resultados que a gente não consegue ver só no tempo. Só quando passa o tempo, lá 10, 15 anos, você olha para trás, caramba, aquilo ali, hoje eu dou conta de certas coisas porque eu passei por aquilo. Pô, aquilo me deu uma esperteza que agora eu estou resolvendo isso. Nem sempre na hora a gente vê, mas sempre se a gente consegue tirar um bem. Né? E para mim também fala muito da providência, né? Da providência divina, né? Atuando amorosamente, acolhendo, cuidando, respeitando, né? A gente sabe que nem sempre é para você dizer para um espírito que ele está desencarnado. A gente tem que conversar com ele como se ele fosse encarnado, oferecer as coisas da terra que ele ainda acha que precisa, e aos poucos, quando ele vai sendo esclarecido,
Aí ele tem condição de entender, né? Tem uma passagem de Paulo que eu não vou saber citar porque eu não preparei, veio na minha cabeça agora, que ele fala que quando você é criança, você toma o leite, né? Você come o alimento mais simples. Quando você é homem, quando você é mulher, quando você é adulto, você já pode ter nutrição diferente, né? Falando com as minhas palavras. Então, a gente oferece de acordo com a capacidade de entendimento, de acordo com a necessidade, né? Não empurrar uma verdade violentamente, a gente nunca deve fazer isso. E Ivone faz isso maternalmente muitas vezes ao longo da vida, e essa é uma das vezes que, para mim, é muito tocante, que fala do amor de Deus, né? Chegando através das criaturas para as criaturas. Vou parar de falar. Eu queria Vamos lá, fazer Aninha. um comentário Fala. aqui, rapidinho, por favor. O que eu acho Pode mais fazer. interessante disso tudo é que existem situações que fogem ao nosso entendimento, né? Uma delas é: você tem o Pedro, que está numa realidade totalmente paralela à realidade que estava acontecendo no mundo material. E ele não conseguia perceber que a casa dele não existia mais, que as galinhas ali não existiam mais, que toda a hortinha dele. E aí eu fico vendo o poder da nossa mente. Como a gente consegue, de alguma maneira, né? E aí, através de ideoplastia, ou a gente viver numa ilusão, eu não sei exatamente como é que é, não vou saber explicar isso, né? Mas como a nossa mente é extremamente poderosa e como é necessário que a gente aprenda a disciplinar os nossos pensamentos. Que, de alguma maneira, quando a gente está com ideias fixas, pensamento de vingança, a gente está criando também todo um mundo, né, que às vezes pode ser o mundo real em volta da gente, que está influenciando mais ainda a nossa vida e a vida dos outros, né? Como é a força, né, a força geradora dos nossos pensamentos é gigantesca, né? Interessante, Leco. Você está falando uma coisa que é a forma de pensamento, forma pensamento, né? Ela tem poder, né? Ela vai ter direção, ela vai ter sentido, ela vai ter cor. E o nosso irmão estava, né, com essa forma pensamento. E a nossa querida irmã, a filha de Bezerra de Menezes, em outras encarnações, né, Aninha? Ela, com a sua compreensão, com o seu amor e com o seu foco na doutrina, ela consegue auxiliar Pedrinho, de maneira sem ser agressiva, porque essa história, se eu não estou enganado, está na Recordações da Mediunidade, não é isso, Ana? Capítulo 8. Quem quiser dar um pulinho lá, tem PDF, Recordações da Mediunidade, vai ler. Então, ele vinha com isso guardado há quanto tempo? Ela não coloca, mas era um peso para ele. E através das parábolas de Jesus, como a Ana falou, só de falar Jesus, rima com luz, então você já tem aquela suavidade. Foi feito um tratamento em cima, né, do nosso irmão. Ivone, vou entrar agora nessa parte aqui. Posso, Aninha? Ivone, no livro O Consolador, né, A Luz do Consolador, ela faz um capítulo, O Melhor Remédio. E o interessante, né, é que nós estávamos numa situação, eu e a Ana entrou em contato comigo e eu falei, Ana, ela falou do que ela ia falar, do capítulo do Pedro, e eu falei, estou lendo um capítulo agora, que é O Melhor Remédio, e que tem tudo a ver com o que você vai falar. Eu vou dar uma lida, porque precisa, né, para todos nós, até para eu também colocar dentro de mim um pouco. O melhor remédio. Frequentemente chegam até nós, além de confidências onde avultam delicados desequilíbrios pessoais,
brados de socorro através de pedidos de prece. Porque ela era conselheira, Dona Ivone, era uma médium, era uma característica dela. Conselhos e etc. Querem os nossos pacientes, roguemos aos poderes do alto explicações sobre as causas dos seus sofrimentos e decepções, e também licença para se dirigirem ou não a um médico a fim de tratarem das suas enfermidades, para se submeterem ou não, ou aquela intervenção cirúrgica indicada pelo cirurgião com quem se tratam, diagnósticos, ou se devem ou não fazer. Outros acreditam no determinismo irremediável dos seus achaques, se entregam ao desânimo criminoso, negando-se a tratamento aconselhável que lhes proporcionaria alívio, a fim agravando voluntariamente os próprios sofrimentos. Pedem-nos orações por suas tristes pessoas descrentes que são. E ela fala mais aqui. Aí eu já vou dar um pulo aqui, vou, né, acelerar. Cumpre de uma vez para sempre o bom combate. Ela já dando já uma dica. Ela começa a dar dicas espirituais. Aí entra a página que a Aninha hoje colocou para todos nós. Cumpre de uma vez para sempre o bom combate a esse estado mórbido dos dois aprendizes de espiritismo. Eu me enquadrei na noite que eu estava lendo que a Ana me colocou que ia falar. E o melhor remédio para sanar tal estado de coisas é o aprendiz se dedicar ao estudo criterioso do espiritismo, estudando com dedicação e boa vontade as obras espíritas em geral, principalmente as básicas, que é o Evangelho, a Gênese, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns, que a Ana colocou aí. E ela dá 8 itens, e eu vou ler só alguns, para a gente não se alongar, né? Não sei a hora que está, né, Leco? Mas dá tempo, não dá, Leco? Dá tempo. Ela bota assim o primeiro. Olha só que interessante, o básico. Ao consultar o seu médico, se estiver enfermo, bastará ver fervorosa prece, suplicando assistência do alto para o seu caso, porque a assistência virá. E tanto ele, enfermo, como o seu médico, serão beneficiados, sem necessidade de indagações aos guias espirituais, através do mediunismo. Ou seja, às vezes nós procuramos, eu vou no caboclo, eu vou conversar lá na federação com quem está na frente, eu vou lá no Nair Montes de Castro, e às vezes você mesmo pode fazer sua oração, que o plano espiritual vai captar e vai auxiliar. E isso é interessante, que não ajuda só você, né? Você tem uma passagem de Chico que parece que ele está indo, quando ele faz a prece, ele vai lançando dardos de amor e carinho, né, para todo mundo que está em volta, né? Ou seja, ele vai direcionando o pensamento. Aí vem a segunda, que o médico também é bom veículo dos espíritos, dos médicos espirituais, para a cura das doenças físicas materiais, porque ele, médico terreno, possui o cabedal científico necessário para interpretar as intuições que advenham do alto, estando também hábito para agir por si mesmo no desempenho da sua clínica. Então, às vezes, necessita você ir ao médico. A oração é complemento. A oração, às vezes, não é o complemento, é a base. Mas ele mostra aqui também que o médico está ali para te ajudar. Então, é a união dos dois. Vamos lá, eu vou dar um pulinho aqui. Que a melhor revelação
do nosso passado reencarnatório permanecem dentro de nós mesmos, arquivadas nos refolhos do perispírito. Revelação que poderá surgir a nossa lembrança comum, impelida pelas intuições do coração, pelas reminiscências espontâneas ou por qualquer outro estado superior de vibrações durante o sono de cada noite, durante choques emocionais propícios ao fato ou através das próprias tendências do nosso caráter. Aí me lembrou esse processo da dona Ivone, né, na noite, indo até lá, ajudando o Pedro. Achei muito interessante. E eu vou fazer aqui uma abertura para esse processo. Eu vi um igual, bem parecido, um amigo nosso que chegou aí na federação e conversar, né, com quem estava atendendo, falando: eu mudei para essa casa e, sabe, essa casa, desde que eu entrei nessa casa, eu estou sentindo alguma coisa estranha, eu sinto que a minha vida não anda, que isso e que aquilo. E aí a pessoa que estava atendendo perguntou para ele: fulano, você fez alguma obra na casa? Você pintou a casa? Você renovou a casa? E você está na sistemática da prece toda noite? E ele falou tudo ao contrário, que ele não fez esse processo. E aí, quando a Ana foi colocando, a gente vai lembrando disso, né? Então, a gente tem já um mecanismo de ação para nós tentarmos melhorar certas situações e evitarmos certas situações que podem, né, agravar dentro de nós. E a última aqui, a Aninha já falou, e que, finalmente, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, patrocinador do movimento espírita, dá-nos esta preciosa orientação: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Ela encerra assim: estudemos, pois, a reveladora doutrina dos espíritos, porque será impossível praticá-la fielmente sem conhecer as suas bases. Olha lá no início ela pedindo para ler as obras básicas. E amemos com aquele sentimento superior, recomendado pelo Evangelho, porque o resto, ou seja, tudo mais que nos seja proveitoso, virá até nós espontaneamente, por acréscimo de misericórdia, sem necessidade de indagações impertinentes aos nossos respeitáveis guias e sem o ridículo das suposições que só a ignorância dos princípios doutrinários alimenta em nossas descabidas preocupações. E ela deixa reticências. Então, essa história de hoje que a Aninha nos contou ajudou muito, Aninha, até para nós nos ser um potencial de ação para o bem de nós mesmos. E é básico, a doutrina te dá o quê? Leitura, prece, um copinho d'água e deixar a espiritualidade agir. E nesse momento que nós estamos passando, que nós sentimos tantos desafios, eu acho que é um ponto muito importante para todos nós termos essa prece, essa calma. O mundo está muito acelerado, todos nós estamos vendo isso. Mas quando você tiver o olhar, passar na rua e ver um irmão caído, às vezes eu não consigo até chegar até ele. Às vezes eu ainda, poxa, ele não era para estar assim, por que ele está assim? Foi droga? Foi isso? Aí nós questionamos. Não. Pelo que nós entendemos hoje, é o trabalho. É o trabalho de oração, é o trabalho amigo. E isso não é só irmão caído. Tem irmãos nossos
que na própria sociedade nós podemos ver que estão precisando desse abraço fraterno. Há quanto tempo que talvez nós ainda não abraçamos com aquele, sabe, aquele amor mesmo, um grande amigo? Há quanto tempo nós não pegamos? E toda hora eu pego o telefone aqui para ver. Ó, a live está assim, né? Há quanto tempo eu não chego? Aninha, boa noite, minha irmã. Como está? Isso é uma forma de prece levada de maneira positiva para aquele que vai escutar, no momento que talvez ele não consiga botar para fora o que ele está sentindo, aí entra a hora. E todos nós podemos ser uma Dona Ivone. Basta escutar. E pautado dentro da doutrina espírita, ou do amor, vamos falar assim, do amor, jogar as sementes do Evangelho. A proposta de hoje, pelo que nós notamos, depois vocês podem falar, é jogar, pescar o Dona Ivone, é você que vai fazer esse trabalho. Nós precisamos de você. Bom, ela queria, né, de repente, por que não na doutrinação? Não, joga o evangelho em cima dele. Porque o evangelho é amor. Continua aí, Léo. Eu falei demais. Não, falou demais, não, Betinho. É isso mesmo, né? A gente precisa, como você iniciou, né, dar aquela desacelerada e a gente só vai conseguir isso se conectarmos com algo diferente. Então, a nossa proposta aqui, e quando eu digo nossa proposta, não é a nossa proposta da gente para os outros, é a nossa proposta para a nossa família. Né? Que quando a Aninha está falando, ela está falando para mim, para você, para as pessoas que estão cada um em suas casas, e está falando para ela, para os bichinhos dela, para a Bruna, está falando para todo mundo. Né? E a gente precisa realmente vestir essa camisa do evangelho, né? Da oração, da conexão com o mais alto. O mundo está precisando disso. Então nós temos que dar esse primeiro passo. A pessoa pensa diferente, a pessoa age diferente. Não estou aqui para julgar. Em nenhum momento Dona Ivone estava julgando lá o Pedrinho. Isso. Né? Só oferecimento de amor. É a mãe que está abraçando. Né? O julgamento não nos cabe, nenhum tipo de julgamento. O que nos cabe realmente é olhar mais para dentro, com um olhar de mais compaixão, de mais amor, de mais perdão. É isso que a gente precisa hoje em dia. Aninha, fala aí, agora você também. Não, eu estava pensando aqui, quando a gente lê, ouve essa história, a gente pensa assim, caramba, que luxo, 2 meses sendo acolhido por Dona Ivone, que Milu, que privilégio. Só que, na verdade, quantas vezes a gente foi dormir sem ter ideia de como resolver um problema e no outro dia você já acordou assim, não, filha, eu não vou assim não, eu vou fazer isso, isso e isso. Porque você recebeu uma orientação durante a noite, como Dona Ivone fez com o Pedrinho. Quantas vezes você estava em casa com um problema, com uma dificuldade, seja lá o que for, um telefonema, um amigo, uma palavra, uma frase, abriu o evangelho direitinho naquilo que você precisava ler, você não estava sozinho. Então, essa história mostra como aconteceu no plano espiritual o atendimento a ele. A gente não lembra, a gente não tem como lembrar, por enquanto, só quando desencarnado, o que a gente recebe enquanto está dormindo, né? Ou mesmo acordado, porque alguém é intuído e traz para a gente o que a gente está precisando, mas nós também somos objeto dessa solicitude, dessa providência divina a todo momento. Não, todos são amados e cuidados assim, desta maneira. Até quando as nossas preces são negadas, não é porque não são ouvidas, é porque provavelmente a gente está pedindo mal, ou aquilo precisa ser elaborado no tempo, ou a gente precisa crescer um pouquinho para dar conta de viver o que a gente está pedindo. É sempre um cuidado e um amor e um carinho, como a gente vê aqui na história aqui de Pedrinho. Nas horas eu sempre penso assim, como nós somos especiais para Deus, né? E a gente não pode enxergar isso de maneira diferente. Todos somos especiais.
Então é continuar com fé, continuar orando, continuar trabalhando, que sempre tem alguém cuidando da nossa vida. Isso é muito importante. E antes de dormir, né, não esquecer da prece, né, de se colocar nas mãos de Jesus antes de dormir, entregar para Ele tua proteção, teu sono, né, os teus caminhos durante a noite. Eu costumo dizer assim, que eu possa ser útil, que eu possa ser ajudada, o que o senhor achar que eu estiver precisando. Não esquecer de que a gente tem toda uma vida que não se resume a isso aqui, essa matéria, né? Que nós somos espíritos, né? E que a gente já pode viver um pouquinho como espíritos aqui encarnados, se a gente se lembrar disso, né? Se tiver essa consciência. E por falar em oração, estamos chegando ao final. Aí vocês vão ter que ver aí quem vai fazer a nossa prece, hein? Aninha. Quer fazer, Aninha? Faz? Pode ser, pode ser. Tá Por bom. favor. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, espiritualidade amiga da Casa de Pedro, por esse tempo que temos aqui, Jesus, para falar do teu nome, para falar de Dona Ivone, falar desses benfeitores que nos trouxeram essas obras, pedindo a tua bênção, Pai, pedindo que nos ajude a caminhar, que nos fortaleça, e no desprendimento do sono, nessa noite, querido Mestre Jesus, possamos receber o que precisamos, seja o trabalho, seja o estudo, seja o esclarecimento, seja o socorro, o que for, Pai, nos guarda nos teus braços. Olha por todos que nos ouvem nesse momento, pelos que nos ouvirão depois, guarda esses lares, essas famílias. Olha por todos, querido Jesus. Permita, Pai, que assim seja, graças a Deus. Eu acho que a missão foi cumprida, meus queridos amigos. Se eu Graças puder a falar Deus. por mim, foi muito cumprida, porque eu fiquei muito feliz e muito mais leve do que até quando eu comecei. A história, os dois, né, momentos que tivemos, seja da Aninha ou do Albertinho, realmente modificaram um pouco o meu íntimo. Muito obrigado mesmo por vocês fazerem parte dessa live, tá? Eu que agradeço. A outra história fica para outro dia. Sim, mais um caso. Parte 4. Se o pessoal colocar, queremos mais uma, nós vamos aí. Né, Aninha? Se o pessoal colocar aí, ó, queremos mais uma, nós vamos lá. Não acaba uma vida de serviço de Dona Ivone, a gente pode passar anos aqui toda semana falando. Leco, Sim. só colocar para o pessoal que as lives elas ficam gravadas nas nossas redes sociais do centro, né? Isso. Então, a gente está ao vivo agora no Facebook. E aí, terminando, eu subo também ela para o nosso YouTube. Quando eu terminar aqui, eu coloco a tela final. Quem não tiver o endereço, vai aparecer o endereço do Facebook, endereço do YouTube, tudo direitinho. Para depois, quem quiser, vá lá no YouTube e ela fica também lá. E tá, e nós estamos no Instagram, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Nós estamos E no aí, é só ir YouTube. lá e no YouTube, isso mesmo. E temos aí, né, a Caravana Jovem, que tem feito um trabalho muito bacana também, né? Isso é bom a gente sempre, né, colocar também. Tá ok? Espera aí, deixa eu vender meu peixe também. Vai. Já que eu falei do ciclo Atendimento, introdutório, fala, Aria. eu falei do introdutório, que era o nome do estudo na minha época, hoje ele se chama SAGE e ele está aberto para quem quiser a qualquer momento, nem que seja no último estudo do ano, se quiser chegar, são bem-vindos. Tem sábado, que sou eu e Silvia, e tem segunda-feira, salvo engano, que é Gabriela, Anne, se eu estiver falando bobagem, alguém me corrige. Só gente boa. É só chegar. É só chegar, né, Aninha? É isso aí. Quando quiser. Muito obrigado, pessoal. Vou me despedir da turma agora, tá bom? Ok. Beijo em todos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Acho que vocês devem ter gostado também. Que mais uma vez Jesus esteja em nossos corações, em nossos lares e que possamos estar sempre unidos
na casa de Pedro e principalmente os nossos corações. Fiquem com Jesus. Uma ótima noite a todos. Boa noite.